Openings são mecanismos ótimos para cativar o público a continuar assistindo um anime, e até mesmo começar a assistir um anime. Quantos títulos ruins eu já não assisti esperando ansiosamente que terminasse o episódio para que assim chegasse a opening no episódio seguinte. E muito possivelmente eu não seja o único nisso. Não apenas uma música que você não quer parar de escutar ou cenas que você não consegue tirar os olhos fazem uma boa opening, mas seus significados, mensagens e também o que elas revelam sobre o anime e o que está em suas entrelinhas. O que você está prestes a ver é o que a OP diz, e hoje eu vou tentar decodificar a opening Shinzo wo Sasageo, revelando suas nuances, significados e olhando além da superfície de suas cenas. Attack on Titan é um colosso de sucesso, e suas openings nem se fala, e essa abertura em particular talvez seja uma das mais compartilhadas e cantadas entre os fãs até hoje, e eu sei que vocês vão querer me bater, mas não sendo ela minha favorita, talvez ficando entre o top 4 ou 5. Mas isso com certeza se deve à música e não às cenas, que eu reconheço que são fantásticas e assim como qualquer opening de Attack on Titan, é recheada de mistérios e camadas de significado. Nada mais justo para a obra que trabalha com temas do gênero. Estando prontos, vamos em frente. E antes que vocês fiquem desavisados e depois bravos comigo, este vídeo contém spoilers de Shingeki até a terceira temporada do anime. A abertura inicia com a estátua de uma mulher segurando uma criança como se estivesse protegendo-a. Logo em seguida, bruscos e sucessivos zoom-out revelam que a estátua está entre uma cidade em ruínas repleta de titãs, ao mesmo tempo em que aparece o título da obra, já que ele tem que aparecer em algum momento. Há muitas teorias sobre essa estátua fazer referência a algum personagem na história, mas acredito eu que seja apenas uma figura criada estritamente para passar a mensagem, com ela representando a humanidade vivendo plenamente sob uma falsa e efêmera vida tranquila, sendo interrompida pela realidade e definida pela catástrofe que é o mundo afora, sentimento esse transmitido através da letra como veremos em breve. A música realça isso, com uma harpa suave tocando nos primeiros segundos e sendo interrompida com a entrada da orquestra agitada quando revelado o caos. Posteriormente corta para uma multidão de pessoas diante de um grupo de titãs pronto para devorá-los. Essa parte é feita com uma tonalidade sombria destacando o vermelho vibrante, não só por obviamente caracterizar os titãs como sinônimo de carnificina, como também em referência ao inferno que é mencionado na letra nesse momento. E então continua com Eren ficando equipado de seu DMT e da chave dada por seu pai que leva ao porão. E depois mostrando Mikasa, Armin e os outros personagens principais preparando-se da mesma forma, enquanto essas cenas alternam entre o avanço dos titãs, provavelmente para o lugar onde eles estão. E também tem esses titãs em CGI. O distanciamento da câmera oferecendo uma visão panorâmica dos titãs mostra o tamanho do perigo, não só em tamanho físico, mas também em número. Essa transição, além de construir a expectativa para o refrão, expõe a inquietação dos personagens para um momento o qual eles não queriam que chegasse e a urgência em lutar para solucionar os mistérios que cercam as muralhas. Por isso, havendo destaque na chave do Eren, que também é a chave para todas as respostas. E então segue com Krista permanecendo contra uma parede de tijolos, tomando uma reação de espanto. Sabemos que quando uma pessoa é colocada contra a parede, quer dizer que seus segredos estão prestes a serem revelados. Metaforicamente, é o que acontece com Krista enquanto são projetadas suas memórias na parede, muito possivelmente conversando com Ymir sobre seu verdadeiro nome. O mesmo acontece com Ymir na sequência a seguir e podemos perceber isso a partir de sua sombra, dando a entender que ela também está contra a parede e efetivamente seus segredos envolvendo ela ser um titã também são mostrados. Nesse momento em que a letra diz aqueles que traem o passado são os inimigos que devemos exterminar, o titã encoraçado caminha, fazendo alusão clara a Reiner, que é revelado traidor e como sendo o próprio encouraçado, continuando com Eren derrubado por vários titãs puros. Uma coisa interessante nessa parte é que o sentido da câmera em que mostra o pé do Reiner enquanto ele avança e o sentido em que mostra o Eren são o mesmo, e o cenário também é similar. Se você usar a imaginação, você pode pensar que eles estão no mesmo espaço físico e Eren querendo ir em direção a Reiner, só que sendo impedido por titãs menores, aludindo ao fato desses titãs irracionais desviarem os olhos do povo da muralha ao verdadeiro inimigo, e abrindo o questionamento de se os titãs que cercam as muralhas são mesmo a real ameaça dos humanos confinados, questão que se inicia com os eventos e fatos revelados na temporada em questão.
A próxima cena é a do Titã encontrado na muralha no final da temporada anterior, seguido de um grupo de civis aglomerados. Na letra é deixada a pergunta que tipo de rostos e olhares nos observavam, fazendo menção aos membros do reconhecimento que com toda certeza estão de partida para mais uma missão na cena seguinte. E analisando as expressões de cada pessoa, notamos esse cara que aparenta desconfiado da eficiência e êxito do reconhecimento, essa senhora aparentando preocupada, não tendo tanta confiança no progresso do esquadrão, esse senhor também demonstrando preocupação, essa mulher que já não esboça qualquer reação, já talvez tendo perdido a fé no restabelecimento da humanidade, esse rapaz que grita para os soldados como se estivesse encorajando, e por sua vez esse garoto completamente admirado e confiante aos heróis das muralhas. Percebe-se por essas diferentes pessoas a proeminência de expectativas negativas às positivas, só havendo a desse moleque que realmente transmita um sentimento de pura segurança, algo que faz sentido partir de uma criança, já que provavelmente não chegou a sofrer experiências ruins o suficiente que abalassem suas alegrias. E o fato das expressões negativas se destacarem com a luz do sol enquanto a expressão positiva do jovem fica ocultada pela sombra, pode querer dizer que, apesar das frustrações, a esperança ainda existe e está lá. Uma ideia profundamente conectada à proposta da abertura de lutar e se sobressair contra a ameaça para enxergar uma possibilidade de futuro. A cena seguinte mantém essa ideia com os membros da tropa de exploração caminhando de um modo bem badass, liderados por Irving a caminho da luz, metáfora essa que eu creio que dispense explicações. Então segue-se com foco na preparação dos DMTs, ao mesmo tempo em que acontecem mais algumas cenas de desastres provocados pelos titãs. Destaque para esse artifício bem interessante do sangue esguichado na tela, também usado em Guren no Yumiya. E ao mesmo tempo em que mostra os soldados enfileirados, a letra diz: estamos até mesmo dispostos a dar nossas vidas e almas, sendo a base do lema que também é o nome da música. Notem que nessa parte são incluídos somente os personagens que estão realmente comprometidos com essa ideologia, não estando Reiner nem Berthold, evidentemente por conta das suas identidades de encouraçado e colossal respectivamente, como os maiores antagonistas da série até aquele ponto. E claro, também são excluídas Historia por não ter nenhum propósito de vida, e Ymir, que a única pessoa com quem se importava era a Historia. Até que os soldados avançam finalmente contra os titãs. A câmera acompanha Eren que junto com os outros partem para o ataque de cima da muralha, transparecendo a sensação de superioridade sobre as criaturas gigantes, acompanhada do Shinzo ou Sasageo, que como você fã sabe muito bem, significa ofereçam seus corações, grito de guerra recorrente do Irving e frase de encorajamento às suas tropas. E nada melhor para reforçar o empoderamento do que com um monte de bandeiras da tropa de exploração. Em seguida, uma imagem do corpo de cadetes em posição de sentido com uma luz branca com um contorno vermelho brilhante, simbolizando não só seus corações, mas também suas almas. A imagem seguinte da mão de um homem segurando a mão de um bebê sobre a cama também é uma que despertou várias teorias dos fãs. Alguns alegando ser o Grisha Jäger e o Eren quando bebê, alguns alegando ser o Grisha Jäger e seu filho Zeke, outros foram mais longe ainda e diziam ser o Eren e seu hipotético filho. Eu realmente acredito mais na primeira opção por ser mais próxima do trecho da história nessa temporada e por, ao meu ver, fazer mais sentido com a letra que nessa parte diz que todos os sacrifícios foram para esse momento, em referência a Grisha que sacrifica a própria vida ao passar o poder do titã fundador a Eren, acrescentando uma transição incrível da imagem se dissipando como se tivesse sido queimada, encaixando com a ideia de sacrifício. Até que finalmente chegando no ápice da abertura, dos humanos travando uma batalha intensa contra os titãs, onde o Jean está montado em um cavalo, pra quem sabe, talvez mostrar a relação do Jean com um cavalo. Enquanto Mikasa avança e ajuda Eren a bater de frente contra Reiner, se transformando em titã e rendendo um bom wallpaper dos dois personagens prestes a se esmurrarem, com as luzes tornando a salientar seus corações. E o próximo efeito de transição é o raio de luz que surge na transformação dos titãs, assim sendo passadas várias imagens de criaturas da natureza interagindo entre si, capturando suas presas com acontecimentos da temporada no meio delas. É curioso observar que após esse dinossauro mordendo o pescoço de outro dinossauro, a próxima imagem é a de Ymir em sua forma titã mordendo o pescoço de outro titã. Depois de todas essas imagens, segue para a icônica cena do titã bestial correndo junto a outros animais no meio de uma multidão de pessoas.
O fato do Titã blindado também possuir essa luz no peito quer dizer que, assim como Eren, ele também dedica seu coração e alma para fazer o que deve ser feito e ainda deixando subentendido que a matança está presente em todas as espécies, inclusive na raça humana, sendo assim os humanos não menos cruéis, por assim dizer, do que ninguém. Visão drástica já demonstrada por Mikasa na primeira temporada, sendo o início da distorção da perspectiva maniqueísta que a história teria até então. E eu sei que vocês se perguntam qual é a desses animais junto ao bestial, algo que também incitou várias teorias na fanbase, sendo a maior suposição, que também é a qual eu acredito, de que estes sejam as outras versões do Titã Besta que variam de acordo com o portador. Cara, bem que seria muito legal ver um Titã Baleia na série flutuando no ar. A abertura finaliza com a mesma cidade em ruínas do início, e com Eren abrindo os olhos, podendo significar algo como abrir os olhos para a real situação da humanidade e ir além das impressões primordiais que todos acreditam atualmente. E por fim, a estátua novamente, que embora desgastada pelo tempo, permanece intacta, podendo representar uma ótima mensagem de não se render aos titãs que cercam as muralhas, e ir além, ainda havendo esperança para a humanidade. Até que enfim que chegamos até aqui. Shinzou Sasageyo é uma OP incrível, melhor do que eu lembrava e melhor do que você lembrava com certeza. Mas mesmo sendo um otaku fedido, eu posso muito bem ter deixado subtextos fantásticos passarem despercebidos. E é aí que vocês entram, sendo livres para comentarem suas impressões e percepções aí embaixo. E antes que eu me esqueça, agora o canal tem a opção Seja Membro para você que queira realizar uma contribuição financeira, compensando assim uns 5 centavos de dólar que o youtuber me paga. Basta ir no botão Seja Membro ao lado do botão de se inscrever que você ficará inteirado dos preços e benefícios. Então venha fazer parte desse clube, só com um nível mais barato vocês podem me deixar rico. Lembre-se também de passar no meu canal em dupla com o Miran Otaku, em que trazemos temas bem interessantes. No mais, o de sempre, deixe o seu gostei, inscreva-se caso não tenha feito e compartilhe que isso vai me deixar muito feliz. Agradeço por visitar esse canal onde um otaku aleatório expõe a sua opinião nem um pouco relevante sobre desenhos japoneses. Obrigado por perder seu tempo assistindo esse vídeo e até a próxima.